Feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, vamos orar. Pai, eu oro. Eu invoco a manifestação do Senhor nesse lugar. Fala conosco, fala com os teus filhos, amados, homens de Deus, mulheres de Deus, preciosos, ovelhas do teu rebanho, para que eles hoje possam ser nutridos, que eles possam ser abençoados com a tua palavra, e que eles cresçam em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Enriquece os teus filhos, que eles possam hoje receber uma direção, uma palavra, aquele que está orando, para ter uma direção, uma resposta, que hoje eu seja a boca de Deus para trazer uma resposta para ele. Que eles possam, ó Deus, saírem daqui cheios de fé e ânimo, animados, motivados no Senhor. Eu os abençoo. Quero declarar que toda seta e dardo inflamado que tem atacado, eles caiam por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu libero uma palavra de bênção, de vida, e declaro que esse culto vai ser poderoso, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar a pregação, que nós já mencionamos alguns domingos atrás, pastor Naor, né? Começou, nós estávamos falando dos 7 inimigos que nós temos, que são mencionados no Velho Testamento, mas que eles representam inimigos hoje em dia. Amém? Fala assim: eu não tenho inimigo de carne e sangue. Os nossos inimigos não são pessoas. A sua guerra hoje não é contra o colega seu de trabalho. Não faça isso. A sua guerra não é contra parentes, pessoas que estão te atacando, estão te caluniando. Não, não, não. A sua guerra é contra principados, potestades, inimigos espirituais. A nossa luta hoje não é nessa terra, a nossa luta é nas regiões celestiais, no segundo céu, como alguns creem. Que lá que tem principados e potestades é travado uma guerra. No Velho Testamento era contra inimigos de carne e sangue, é contra outros povos que habitavam na terra prometida. Mas agora nós não estamos mais. Deixa eu falar algo para você. Há uma terra que mana leite e mel. Há uma terra prometida para você. Olha aqui para mim. Há uma bênção para nós. Não é num lugar geográfico. Não. É a sua vida. Você veio o Senhor veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Então, o que é a terra prometida? É você viver a vida abundante que Cristo preparou para você. Só que para você viver, preste atenção, para você viver essa vida abundante que Ele preparou para você, o inimigo vai te resistir. O diabo vai atacar. Você vai ver aqui esses inimigos aqui. E muitas vezes a maioria deles está aqui na sua mente. Ele vai atacar para minar você, para você não entrar nessa vida abundante. Mas a palavra de Deus diz: resistiu o diabo e ele resiste, posiciona, firma. E nós resistimos como? Com a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o diabo quando ele foi atacado? Lá no deserto, que estava jejuando 40 dias e 40 noites. Com a palavra. Você resiste, chamando a existência da palavra de Deus na sua vida. O mundo pode estar falando: vai ter uma crise enorme, escassez, vai faltar emprego, e não vai ter dinheiro, e você não vai ter recurso na sua velhice. Você vai falar assim: em nome de Jesus, eu resisto agora toda palavra contrária. Eu sou filho de Deus, amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu, justo, não mendigarei o pão. Eu vou desfrutar da semente
e do pão, eu vou semear e vou comer o pão, eu vou desfrutar de uma vida abundante. Você tem que posicionar. Posiciona. Deus está à espera de nós. Mas olha só, deixa eu ler um texto para você, no qual nós iremos basear. Está lá em Josué, capítulo 3, verso 1, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Está lembrado que Josué foi, o sucessor de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, que éramos nós, quando nós éramos ímpios. Ele tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, que aponta para o batismo nas águas. Você tem que batizar nas águas, se você que não é batizado. E ele batizou, passou o Mar Vermelho, e aí foi pelo deserto. Só que ele chegou até a vista de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Mas ele não entrou. Quem entrou foi Josué. O nome Josué aponta para Jesus. É a mesma raiz no hebraico. Yeshua, Salvador. Então Josué é aquele que nos leva a desfrutarmos da terra prometida. Jesus Cristo é que nos leva a desfrutarmos da terra prometida, da bênção que Ele tem para nós. Amém? Então aqui, esse é o cenário. E tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão. Jordão é um lugar baixo. Para você, Jordão é um lugar baixo. O Jordão, ele desemboca ali no Mar Morto, e o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. Certo? Onde tem os oceanos que tem lá as fossas, mas em termos de terra, é o lugar mais baixo. Ele está abaixo do nível do mar. O mar está mais alto, o Jordão está mais baixo. Ou seja, Jordão é um lugar que você precisa abaixar. Para você entrar na terra prometida, você tem que humilhar. Quando você se humilha, você entra na terra prometida. Para entrar na terra prometida, tinha que ir para um lugar baixo. O significado do nome Jordão é esse: aquele que se abaixa. Olha só. Vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que no fim de 3 dias, sempre 3 dias, já viu que na Bíblia é sempre 3 dias, No final de 3 dias, que aponta para nós agora. Um dia para Deus é como 1000 anos. Nós começamos o 3º milênio. No final de 3 dias, eles entraram na terra prometida. E eu quero declarar que é tempo de nós apropriarmos das bênçãos e da terra prometida em nossas vidas. Quem crê diz amém. Que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, que aponta para Cristo, quando você vê Cristo, vosso Deus, e quem os levitas sacerdotes a levam, partires vós também do vosso lugar e seguires. Contudo, haja a distância de cerca de 2000 côvados, que aponta para os 2000 anos que se passaram, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por qual caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes às bordas das águas do Jordão, parareis ali. E então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de ti os... Aí ele fala: olha, então você vai chegar na margem do Jordão, vai falar para o povo, e depois do Jordão tem os inimigos, que é a terra prometida, que é a terra que mana leite e mel. E está nisso aqui que nós iremos basear hoje a nossa pregação. Lançará diante de vós os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Cada um desses povos, hoje, eles apontam para um inimigo. Antes eram povos de carne e sangue, pessoas, nações.
E Israel tinha que vencer esses inimigos que estavam lá na terra prometida. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Então, olha, fala, a arca que vai passar diante de vocês, e a arca vai na frente, é Cristo. E Ele já foi à frente, amém? Amém? Ele veio em carne e sangue, morreu na cruz por nós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, presta atenção, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e as que amontoarão. Quando o sacerdote colocava o pé no Jordão, amontoava as águas. Mas ele tinha que fazer o quê? Colocar o pé. Para você desfrutar das promessas de Deus, você tem que colocar o pé. Que envolve o quê? Fé. Quem garante que o Jordão ia parar? O sacerdote, e fala que haviam 12 sacerdotes. Hoje nós somos o quê? Nação de reis e sacerdotes. Então quando você vai em fé, você coloca o pé, as coisas vão acontecer. Então tem que ter uma atitude. E olha só, planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor. O Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, e serão elas cortadas, a saber, as que de cima se amontoando. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. E olha só, e o duro que ainda tinha um enchente. Imagina atravessar o Araguaia. Nós somos goianos, então o negócio é Araguaia. Imagina o Araguaia quando está transbordando. Ele entra assim para aquelas fazendas que margeiam o Araguaia lá e vão longe. Aí o Jordão é mais fino, não é igual ao Araguaia não. Aí tinha que botar o pé, tinha que molhar. E pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã. Isso aqui está apontando para Adão. Cidade de Adã é cidade de Adão. Está falando que a bênção de Deus apagou os pecados até Adão. Mas, olha só, que fica ao lado de Sartã. Depois eu vou falar no final para vocês. E as que desciam do mar da Arabá e a do mar salgado foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Amém? Olha só, queridos, mas eu quero ir direto já para os inimigos, que são 7 inimigos: cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus e outros eus ainda, amém? Você não vai errar, coloca eus no final que você acerta. Coloca qualquer coisa no início e eus no final, vai acertar. Brincadeira à parte, vamos para o primeiro inimigo, cananeus. Preste atenção. A Bíblia valoriza muito o nome. Tanto é que você é salvo quando você invoca o nome de Jesus. E é o nome que está acima de todo nome. Na Nova Jerusalém você receberá um nome, um novo nome. Então, é importante, tem uma Bíblia que eu recomendo que todos a tenham, que é a Bíblia Oliver Tree, e que quando você clica em cima do texto bíblico, ele aparece o original no hebraico ou no grego, porque o significado tem nome. Por que Jesus se chama Yeshua? Porque Yeshua, no hebraico, é Salvador. Então, quando você clama Jesus, você está clamando por um Salvador. Olha a importância do nome. Tanto é que Deus se apresenta por meio de nomes. Jeová, Rafá, o Deus que cura. O grande eu sou tudo que você precisa.
Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Então, Deus se revela por nome, então nome é importante, mas a mesma importância do nome de Deus, dos nomes redentivos de Deus, Jesus Cristo, Ele é o Emanuel, Ele é o Rei, né, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas olha só, os inimigos também têm sua importância quando menciona os nomes. E o nome cananeu significa negociante, gente que barganha. Deixa eu falar algo para vocês. Trazendo agora o significado desse nome, desse inimigo, para os nossos dias. Qual que é o problema nosso? Nós já mencionamos, eu não vou me deter muito nesse inimigo. Qual que é o problema nosso hoje de desfrutarmos das bênçãos de Deus? Quando nós achamos que vamos, preste atenção, conquistar algo da parte de Deus negociando. Então eu vou comportar bem, então Deus vai me dar a bênção. Então, eu vou fazer tudo certo, então Deus agora vai ter que me dar. Eu vou agora então cumprir toda a lei, os 10 mandamentos. E Deus vai me dar. Preciso falar para você ter mais 603, além desses 10 que você sabe. Então, quando eu cumprir, Deus vai me dar algo. Você está negociando. Você está falando que você vai alcançar as bênçãos de Deus por meio do seu comportamento. Olha, comportar bem é muito bom. Não peque, tem consequência o pecado. Mas você não vai adquirir nada, não é pelo seu comportamento. De acordo com a nova aliança, você vai receber pela fé. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Fé em quem? Que Cristo já fez todas as coisas por nós. Eu vou apropriar por meio da fé. Eu sou justificado diante de Deus, não pelos meus atos. Eu sou justificado diante de Deus pelos atos de Cristo. E eu estou em Cristo. Os céus estão abertos para Cristo. E eu estou em Cristo. Olha aqui para mim. Se você, preste atenção. Se você acha que é pelo seu comportamento que você vai receber uma bênção, então para que Cristo veio? Vai lá e comporta. Cumpre os 603 mandamentos. Se você está com 2 tecidos aí na sua vestimenta, você já está em pecado. Não pode misturar algodão com outro tipo de tecido, tinha que ser tudo de algodão. Se você olhou o brinco de um irmão hoje e cobiçou, já está em pecado. O Instagram te faz pecar todo dia. Você cobiça aquelas vidas que estão passando lá na sua tela. Deixa eu falar algo para vocês. Toda bênção procede de Cristo. Nada tem o homem se do céu não lhe for dado. É do céu. É por meio de Cristo. É que você é abençoado. Você não é abençoado. Olha, quando você crê na obra consumada, você vai receber pela sua fé em Cristo Jesus. O filho pródigo, pensa comigo, o filho pródigo, ele tinha um bom comportamento? Não. O que fez ele receber todas as bênçãos? Novilho cevado, roupa de festa, anel para comprar as coisas, que era o cartão de crédito, sandálias para andar. O que fez ele receber isso tudo? Ser filho e crer que o pai era bom. E ele recebeu. Aí você fala, pastor, mas aí é fácil. Por isso que a videira é a igreja da porta larga. Então é só isso. Quando você engrandece a obra de Cristo, você é abençoado com toda a sorte de bênção. Só que quem desfruta pela fé das bênçãos, vai ficando constrangido e não quer viver na prática do pecado. Você vai ficando tão constrangido, que você fala, não quero andar na prática do pecado. Porque Deus é bom demais comigo. Eu vou então fazer mal para Deus? Nunca. Se alguém fala, não, então tá, agora eu estou na videira, lá tudo é de graça, eu posso fazer o que eu quiser, então senão você não nasceu de novo.
Porque quem nasceu de novo não quer viver na prática do pecado. Mas eu não posso me gloriar. Deixa eu falar uma coisa. Se eu conquistar alguma coisa e dar glória a mim, eu estou no princípio de Lúcifer. Lúcifer achava que merecia alguma coisa. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou, se esvaziou completamente, se tornou um servo. Vocês estão me entendendo? Mas olha só. Então, o reino de Deus, a primeira coisa que precisamos vencer é a justiça própria. Não pense que se fizer algo, Deus vai recompensá-lo. Não é assim. Você não pode dar nada a Deus. Tudo que temos já vem dele. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 2 diz: toda riqueza e honra vem do Senhor. O ego é o primeiro e pior de todos os inimigos, que mais nos derruba. E ele tem 3 partes: a justiça própria, o orgulho e a rebeldia. Então, não fique relacionando com Deus com base, não, eu mereço. Não, como que fizeram isso comigo? Eu mereço. Irmãos, nós merecemos o inferno. Ninguém merecia algo de bom. Todos nós merecíamos o inferno. E Deus, da sua graça, bondade, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nos deu a destra a sua salvação. Ninguém merece. A raiz de todos os males é a justiça própria. A briga entre família. Não merecia ser tratado assim. Eu merecia mais coisas. Uma mentalidade legalista, né? Que a vida com Deus é uma vida em merecimento, em troca, afasta completamente o favor de Deus, que ele é imerecido. Vou te falar uma coisa, olha para mim, quem é que recebeu os milagres de Deus? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os homens muito corretos. Aqueles que se diziam cumpridores da lei. Não receberam nada. O Salvador estava lá, mas a prostituta recebeu, porque ela se humilhou. E falou, eu creio que ele é o Salvador, e eu vou receber. Um bandido, estava na cruz, bandido. Ele merecia morrer, tinha feito coisa errada. Nem sabemos o que ele fez. Quando chegar no céu, você pergunta para ele. Um bandido, estava no céu, estava lá na cruz. Ele creu e foi salvo. O que aquele homem fez? Me fala, o que aquele homem fez de bom para merecer alguma coisa? Qual que é a maior das bênçãos que existe? Salvação. Sim ou não? A maior de todas. Como é que aquele homem recebeu a maior de todas as bênçãos? Fazendo uma boa ação? Desceu da cruz e ajudou Jesus, tentou tirar Jesus de lá? Não. Aquele homem creu. E porque ele creu que Jesus Cristo era o Salvador, ele foi salvo e recebeu a maior bênção de todas, que é a salvação. Fala amém, irmãos. Se a maior bênção de todas veio, só porque ele creu que ele era o Salvador. E diga-se de passagem que aquele homem, há poucos minutos atrás, havia também blasfemado contra Jesus. Porque diz um dos textos, se não me engano, Marcos, que ambos falaram mal de Jesus. Minutos depois, ele creu e Jesus aceitou ele. Irmãos, tem noção? Eu falo mal de você. Aí minutos depois, eu resolvo mudar de opinião. Você vai aceitar? É o que aconteceu. Fala assim, é muita graça. Mas olha só. Então, primeiro, eu já falei sobre esse inimigo. Não vou insistir mais sobre isso. Segundo inimigo, medo. Olha, se tem algo que trava você, de você desfrutar, preste atenção. Esse é o inimigo muito sagaz, que é o medo. O medo de dar um passo. Medo, talvez, de aceitar o chamado pastoral. O medo, talvez, de deixar as coisas e seguir o Senhor o chamado. O medo de abrir uma empresa. Deus está falando que você é um empresário que vai te levantar para ser um homem muito próximo, abençoar muitos o reino de Deus. E aí o medo de abrir a empresa, de começar o seu próprio negócio. O medo de casar.
o medo, né, de ter os seus filhos perdidos nas drogas, o medo. E o medo toma o seu coração. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A Leandra tem ensinado a Ana, porque do nada surgiu um medo nela do elevador. E aí a Leandra ensinou, fala assim, ó, aí ela entra dentro do elevador e fala assim, o verdadeiro amor, que é o amor de Deus por mim, lança fora todo medo. E agora ela anda. Deixa eu falar algo para vocês. É importante você vencer esse medo. Guarda isso que eu estou te falando. Você só vai alcançar o melhor de Deus na sua vida quando você lançar fora o medo. Ninguém conquista nada com medo. Com medo você fica dentro da tenda. Com medo você fica de botar o pé na água, no mar. O medo te paralisa. O medo trava a sua vida. Agora, como é que você vence o medo? Conhecendo o amor de Deus. Quem sabe que é amado, vence o medo. Quem sabe que é filho de Deus, que o Todo-Poderoso te guarda, você lança fora o medo. E aí você vai entrar e experimentar de coisas grandiosas. Eu, pela graça de Deus, tenho vencido os medos que eu tenho. De glória em glória. Tenho vencido o medo, né, que fica cercando e falando, olha, não vai dar certo, cuidado. Não, seu pai, vou falar de novo do seu pai, sua mãe, pastor Wellington e Eliane. Eles estavam aqui, confortáveis, querendo, ainda bem que Deus guardou eles da justiça própria, salvou eles a tempo. E aí Deus eu lancei um desafio, olha, tem uma igreja lá para você assumir, lá em Foz do Iguaçu. Mas e aí, como é que vai ser o sustento? Como é que vai ser? Vai crescer, não vai? A cidade. E ele botou o pé na água, tamando. Depois nós vamos lá, vamos fazer uma excursão com os irmãos para irmos lá, participarmos de um evento lá. A igreja está crescendo, está quase chegando a 100 membros, deve estar tendo um culto ungido lá, está avançando, Deus está sustentando, e ele está feliz. Agora olha aqui para mim, quantos estão me olhando e estão com medo? E o medo é uma palavra que vem, uma seta do inferno, vai dar errado, você não vai conseguir, quem é você? Fala assim, eu creio que eu sou filho amado de Deus, e o verdadeiro amor, o amor do Pai, por mim, lança fora todo medo. Aleluia. O irmão Christian, pode subir aqui, Christian. Terceiro inimigo, heveus. Pessoas que são poceiras. Nós sabemos, né, aqui no estado de Goiás, no Brasil, tem lá os poceiros. O cara chega numa fazenda e fala, é minha. Aí você fala, não, pastor, mas a fazenda é grande. Então tá, vamos lá para sua casa. Porque para muitas pessoas sua casa é grande. Então ele vai tomar o seu quarto, que é o melhor. O que tem ar-condicionado, José. Está amarrado. Mas não, é porque é da sua casa. Mas deixa eu te falar algo. Esse poceiro aqui é o seguinte. Quais são as áreas que o inimigo tem possuído? Influência sobre os seus filhos? Qual que é a área que o diabo alcançou na sua mente? Ou na vida do seu cônjuge, do seu marido? Qual que foi o território que o inimigo entrou, tomou posse? Pensamentos. Talvez tenha uma área na sua vida, no qual ele mudou a crença, tirou a crença correta e colocou uma crença mentirosa. Isso é posse. É quando você acha que se você fizer alguma coisa a mais, Deus vai te abençoar. Não, tudo é por meio de Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não tem o amar mais isso, não, tudo é Cristo. Qual que é a crença? Qual que é a mentira que o diabo colocou? Ou dizendo que pecado não é pecado. Não, pecado é pecado. Porque o diabo de repente coloca, fala, não, isso não é pecado não. Eita coisinha que faz crente se dar mal, não é? Não tem essa música?
Não, você deve dar nome. Não, você já é perdoado? Sim, você já é perdoado de todos os seus pecados. Mas você tem que dar nome. Falar, Senhor, eu estou sendo escravo desse pecado, me liberta. Eu sei que eu já sou livre, renova minha mente. Eu não quero viver nessa prática. Porque se você normatiza o pecado, Deus não pode agir nessa área. Foi uma área que você cedeu. Você quis acostumar. Jesus não veio para dar uma vida qualquer. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. E o diabo vem para roubar a palavra, sempre. Então ele troca por algo que possui e faz com que você creia errado. E aí você vai ter resultados errados. Então, guarda a sua mente. Fala assim, Satanás, eu te ordeno, solta agora todo pensamento maligno que está na minha mente, toda crença errada, caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Quarto inimigo, Ferezeus, que é uma vila sem proteção, sem muralhas. No tempo bíblico, as cidades eram cercadas, haviam muros contra os inimigos. Muros significam defesa, proteção. Você já teve um lugar em que você se sente desprotegido, vulnerável diante do inimigo? Parece que está desamparado. Olha, lança fora todo medo, toda sensação de medo, que você não está protegido. Nós habitamos debaixo das asas do Deus onipotente. Anjos pelejam em nosso favor. Para de ter medo. Ai, o que vão fazer com meu filho? Ai, será? Minha família está desprotegida, meus filhos. Não, fala o contrário. Fala, Senhor, por mais que meu filho esteja andando no vale da sombra da morte, o Senhor é o pastor meu e da minha casa. Guarda o meu filho, guarda a minha filha, mesmo lá, num caminho mau. Vai lá com o teu bordão e o teu cajado e guarda a minha família. Fique tranquilo, Jesus está te protegendo. Enquanto você dorme, Ele guarda você em seus braços. Não fique achando, é o dinheiro que vai me guardar. Não é não. Você pode perder ele amanhã. Quem te guarda é o Senhor. Ele é o seu alimento. Ele é a sua vida. Ele é tudo. Pastor, eu perdi uma pessoa, perdi o meu marido, ele morreu e agora eu estou só, e agora o que vai ser de mim? Fala, eu sou noiva do Senhor, eu sou você guardada. Fique em paz. Se o guarda de Israel não vigia, em vão você vigia. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor é o seu refúgio. Faz do Altíssimo a tua morada. Nem o mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Está vindo agora um novo vírus. Falei, lá em casa não vai chegar. O Senhor me guarda. É assim. Quinto inimigo, Girgazeus, que habitam em solo barrento, que aponta para fraqueza ou debilidade. São gigantes aos olhos naturais, parecem muito fortes, mas Deus os chama de fracos. Fracos por quê? Porque eles não têm aliança com Deus. Esse inimigo nos fala das obras da carne, que nos arrasta para o pecado, para uma vida natural. São as tentações. Foge da tentação, você pega e foge. Clama a Deus. Qual que é a luta sua? Experimenta passar uma noite inteira orando. Fala, Deus, me livra desse mal. Senhor, abre os meus olhos, meu entendimento. Eu não quero ser escravo da pornografia. Eu não quero ser escravo do amor ao dinheiro, da avareza. Eu não quero ser escravo das drogas, não quero ser escravo do álcool, eu não quero ser um alcoólatra, eu não quero. Livra-me, 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 Ele vai te livrar.
Não normatize o que é errado. Fala, Senhor, eu não aceito isso. O Senhor me fez livre. O Senhor já nos tirou do Egito, sim ou não? São tentações que parecem impossíveis de serem vencidas. De repente é o seu temperamento. Vamos lá, explosivo. Está aí algo que eu sempre estou ali orando para vencer. Você fica achando que eu sou um anjo. Não. Tem lutas aqui dentro. Temperamento. Precisa ter domínio próprio em tudo. Eu não sei qual que é o seu. Você sabe. Não aceita. Não aceita. Você não é dominado por nada. Fala assim, eu sou mais que vencedor. Eu vou fugir de toda tentação. Sexto, amorreus vem de uma raiz que significa falar alto, falar contra, falar com arrogância. O inimigo, ele quer te intimidar. Levanta pessoas para falar de você. Mas ele fala na sua mente, está aqui, ó. Fala, o diabo, ele levanta a voz quando ele já está quase que perdendo a batalha. Ah, agora você não vai conseguir, eu vou acabar com sua vida. Não, bem provável é porque você está quase chegando na terra prometida. Ele quer falar alto. Já viu aqueles nas escolas, quando eu lembro, né, mais novo, tinha uma briga lá, aí eu tinha um lá que falava alto, aí o outro assustava. De repente ele não era nada, um franzino, mas falava alto. Ia com a cara de louco para cima do sujeito e o menino saía correndo. O diabo tem hora que ele fala coisas, ele fala alto na nossa mente. Não vai dar certo, amanhã não vai ter o dinheiro, você vai perder sua casa, você vai perder o seu carro, você vai ficar sozinho pro resto da vida, você não vai ter filho, seu útero está seco, enfermo, essa doença vai te matar. Olha, o Espírito me fala aqui, tem pessoas que estão com medo de morrer, com medo de um câncer, porque um parente pegou câncer, porque um outro conhecido está com câncer, e aí você está com medo, e está falando alto ali, está falando, olha, vai acabar, eu vou acabar com você, você vai morrer. O diabo, também como que ele faz? Ele te acusa, de dia e de noite. Fala, você não é boa mãe, aí você não fez isso. Ah, você não é uma boa esposa. Ah, você não tem cuidado dos seus pais. Ah, você não é um bom marido, não é um bom filho, não é um bom líder de célula. O tempo inteiro ele te acusa, te acusa, te acusa, de dia e de noite. Esse é o nome dele, Ha-Satã, acusador. Mas você não vai aceitar isso. Romanos 8:1 diz, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Quem crê em Cristo Jesus? Está em Cristo Jesus. Então não há nenhuma acusação para você. Romanos 5, verso 1. 5:1, projeta para nós. Justificados, pois, mediante a fé, nós somos justificados como? Mediante a fé. Ou é justificados, pois, mediante a obra correta? Justificado, pois, mediante ao bom comportamento? Não. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, vamos arrumar a televisão para colocar aqui. Amém? Para ficar fácil da gente, para eu visualizar. A nossa justiça não procede dos nossos atos. E por fim, gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. A equipe de louvor pode subir. Nós vamos orar. Vou finalizar aqui. E nós vamos orar contra esses inimigos. Jebuseus, os que pisam, que oprimem, vem da ideia de pisar sobre, de humilhar. É o espírito de opressão. Olha aqui para mim. Tem gente que está oprimido, está debaixo de grande opressão, sentindo humilhado,
sentindo, medo, acusado, sentindo oprimido, acorda de manhã, já sente um peso, um aperto no peito, uma tristeza sem explicação, parece que você nunca está à altura, tudo que você faz está aquém, mas o Senhor diz, Josué 3,10, certamente expulsarei os jebuseus. Satanás tem tentado pisar em você, com humilhação e derrota na sua casa, no trabalho, em tudo que você tenta fazer, mas chegou o tempo de ser liberto desse inimigo também. Há uma promessa de Deus, que no terceiro dia, você vai atravessar o Jordão. No terceiro dia, nós vamos desfrutar de vitória. É o dia da vitória. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos num tempo profético. Queridos, mas tudo isso, você vai vencer o quê? Falando. Tudo que Deus fez, Ele fez falando. Fale. Só no homem que Ele colocou a mão. No homem Ele colocou a mão. Por isso que nós somos irmãos e impomos as mãos sobre os outros. No homem a gente impõe as mãos. Mas contra esses inimigos, não se faça de coitado. Posicione. Fala, chega. Chega. Todo espírito que tem me dominado, chega. Chega. Acabou. É você que vai ordenar no mundo espiritual. Não sou eu. É você. Porque se eu ordeno e você não muda a sua mente, ele volta te atacar de novo. Você. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que orar. O fogo é bom, o reteté é bom, mas tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra. E a palavra de Deus, quando ela sai da sua boca, ela é como uma espada afiada, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é por meio da palavra que você ordena, sai da minha vida. É quando você toma a palavra e fala, essa é a verdade. Qualquer outra coisa contrária não é a verdade. Você tem que tomar a palavra. A palavra. A palavra. Mas você também tem que botar o pé. Você tem que botar o pé. Como sacerdote, você tem que botar o pé. E eu boto o pé. E o mar vai ter que abrir. E eu vou entrar para uma terra de lá. E vou desfrutar da terra que emana leite e mel. Da promessa de Deus. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Todos os filhos de Deus. Agora você, junto com o seu cônjuge, ou junto com os irmãos da sua célula, vocês vão estender as mãos para baixo e vai ordenar que toda obra do diabo intentando contra você, sua família, seu trabalho, seu ministério, sua vida, suas tentações, você vai ordenar, e esse inimigo vai cair por terra, porque a autoridade está em você. Se pisares em serpentes e escorpiões, nenhum mal sucederá a você, porque o Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, Ele compartilhou ela para nós, através do seu nome. Então você, em nome de Jesus, ordena agora que cadeias sejam quebradas. Coloca uma música aí de poder. Estenda suas mãos para baixo, começa a ordenar. Oh! Não aceito os cananeus, negociações, barganha, justiça própria, orgulho, ego, sai da minha vida. Os heteus, o terror, o medo, lança fora todo medo. Sai! Medo da morte, medo da doença, medo do fracasso, medo da escassez. Sai! Sai! Os heveus, os posseiros, os pensamentos, as crenças erradas. Ordena toda passividade, toda incredulidade, os fariseus, todo medo. Essa vila sem proteção, sem muralha, você é guardado.
guardado pelo Senhor. Girgazeus, os que habitam em solo barrento, toda fraqueza, debilidade, tentação, pecado, sai! Toda palavra contrária contra você, os girgazeus, quando o diabo fala alto, não aceita as palavras de morte. Os jebuseus, toda opressão na sua vida, não aceita a opressão. Ora, 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 faça guerra espiritual, estenda suas mãos para baixo, ordena, ordena. Vamos cantar essa canção. Faça dela uma oração. Ele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, estrelas mãe de filho, é o mesmo que bradar do alto. Erga suas mãos. Estou contigo. Erga suas mãos para Deus. Aberto pelas águas, faz correr muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá. Erga suas mãos para o Senhor. Erga suas mãos bem alto. Cante bem alto. Crendo. Toma posse da terra prometida, da sua vitória. Oh, Espírito de Deus. Suas vozes bem alto. Ora com esse irmão, ora com esse irmão do lado, ora com ele, 2 a 2. Ora, abençoa essa pessoa, ora com essa pessoa do seu lado, declara a vitória, concorda com ele, abençoa a família dele, abençoa o trabalho dele. Ora com o seu irmão. Israel entrou, todos entraram juntos. Ora com ele, ora com ele, declara vitória, vitória na casa dele, no casamento, declara saúde, declara bênção, abençoa, mais uns instantes ainda, ora, abençoa, oh, cadeias estão sendo quebradas, muralhas estão caindo por terra, inimigos estão caindo por terra. Palavra profetiza sem parar, os caminhos descansam por A vitória é promessa. sem demora, os caminhos descansa cura. E sem demora, Profetiza, profetiza, profetiza. Libera palavras proféticas. Seja a boca de Deus. Libera uma palavra profética para essa pessoa. Profetiza sobre ele. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Oh! Não baixe a guarda,
famílias abençoadas, filhos abençoados, casamentos abençoados. Provisão, semana cheia de provisão, de sustento, pessoas sendo curadas, pessoas sendo curadas. Oh, aleluia, aleluia. Repete comigo, fala assim: eu creio que o meu Senhor e Salvador já preparou para mim uma terra que emana leite e mel, e eu sou mais que vencedor, e eu viverei uma vida abundante em Cristo Jesus. E quem crê diz amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Fala glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Abençoe esse irmão aí do seu lado. Olha no olho dele e fala assim: você vai desfrutar de vitória, porque o Senhor já te deu a vitória sobre os seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Querido, se lembra, amanhã nós teremos a nossa reunião de liderança. Deus abençoe os irmãos. Semana poderosa no Senhor.